Jogador profissional, na minha opinião, tem que saber jogar atacante na direita, na esquerda e no meio. E eu fui mais além. Na minha carreira, eu joguei na direita, na esquerda, no meio e atrás. Eu joguei 4 posições em alto nível, né? Porque na oportunidade tinha que ser bom mesmo, senão você ficava no meio do caminho. Lá na frente é 90% improviso e 10% tradicional. Atrás é diferente, ao contrário, é 90% tradicional e 10% o improviso. Às vezes você pega um zagueiro, Mauro Galvão, o Valber, etc., que eles improvisavam bastante nas saídas de bola, que não é o cotidiano de um zagueiro. Por isso o jogador na frente de grande time tem que ser craque, senão, porque quando eu comecei a jogar futebol, os Oscar, Dario Pereira, Careca, Pita, Serginho Chulapa, Valdir Pérez, eles sempre me falaram a mesma coisa: olha só, você é bom e você já subiu, mas o segredo não é esse, o segredo é você permanecer lá em cima, né? Isso eram frases que eu não conhecia até então, porque eu vim de uma família muito pobre, então eu fui aprendendo com os mais velhos e procurava aprender bastante porque eles eram mais experientes que eu e sabiam mais da bola que eu, né? Então eu procurava sempre me inspirar, estar perto deles para sugá-los da melhor maneira possível para dar seguimento na minha carreira. Dunga, Bebeto, Raí e o cruzamento de Jorginho. Olha só a cabeçada de Miller, é perfeita. 2-0 Brasil. Veja no replay que Miller cabeceia entre 2 zagueiros. Mais uma vez, para você, vale a pena ver o segundo gol do Brasil, o gol de Miller. As individualidades de 94 não se compara com nenhuma viração de hoje, nem esquece. Seja titular, seja no banco. Não dá para comparar. Com certeza, os reservas de 94 tinham grandes possibilidades de ganhar uma Copa do que a geração de hoje. O Ronaldinho, eu, Viola, Paulo Sérgio, Cafu até então, né? Cafu entrou depois com a expulsão do Leonardo. Nós vencemos Copas com individualidade, né? O Romário sendo protagonista em 94, né? 2002, protagonista o Ronaldinho e o Rivaldo. Individualidade. Porque nós já sabíamos. Você reparar um erro ou uma necessidade atrás é muito mais fácil do que você procurar uma solução lá na frente, hoje. E nas Copas que nós vencemos no passado, não. Atrás estava excelentemente bem, assim como lá na frente. Então, tá tudo certo. Assim nós vencemos as Copas, né? Os treinadores não tinham muito trabalho lá atrás, porque era tanto jogador bom, e lá na frente também. E, assim como as peças de reposição. Hoje não. Hoje o Ancelotti olha para o banco e vê quem? Ninguém. Mas veja bem, os jogadores da seleção brasileira são bons nos seus times. A maioria. Em especial Rafinha no Barcelona, Vinícius Júnior no Real Madrid. Eles são protagonistas, eles arrebentam no jogo, tá? Aquela coisa toda. Tá? Mas nas seleções eles não jogam. Nas seleções, como você falou, não são protagonistas, né? O Brasil não tem um time hoje, não tem uma cara. E muitas vezes, quantas e quantas vezes eu vi isso no século passado, na minha época. A gente não tinha uma cara, mas tinha individualidade que fazia muita diferença. O jogador brasileiro hoje, o atacante, ele pedala diante de um lateral e toca para trás. Hoje, se o meia não tocar do meio campo pro goleiro, não é futebol moderno. Então, graças a Deus eu não vivi isso, né? Graças a Deus, porque imagina só eu ter que atrasar uma bola para um zagueiro lá do campo de ataque. Isso nunca entrou na minha cabeça e na cabeça dos meus contemporâneos da época. A gente não. Mano a mano, ou você supera o adversário ou ele vai te superar de alguma maneira. Esse princípio de bola, do drible, né? O jogador perdeu. Foi na categoria de base e o treinador falou pro atacante assim, de beirada, né? O ponta direita ou o ponta esquerda, ele falou assim: não. Domina a bola, não dribla não, toca para trás. Vamos recomeçar. Quer dizer, se o recomeço é lá atrás, depois de estar lá na frente, eu não entendo muito essas dinâmicas, entendeu? Não entendo e não aceito também. Porém, infelizmente, o nosso futebol hoje brasileiro, o futebol nosso brasileiro, é assim. Eu acho um absurdo. Mas isso, a geração de hoje acha que é um futebol moderno. Eu acho que é uma neura, eu acho que é um atraso de futebol. Porém, o jogador hoje, vocês sabem muito bem que ele tem muita força, mas ele pensa pouco. O jogador hoje, ele conduz a bola para passar. Antes a gente dava um tapa para chegar. Diferente. Então são dinâmicas diferentes, né? Hoje o jogador corre para chutar. Antigamente ele ajeitava para bater. E isso vai o quê? Do pensamento, do raciocínio. O jogador hoje, como tem muita força, né, o cérebro dele é de passarinho, ele não pensa muito. Então, infelizmente, a gente vê hoje no Brasil o protagonista ser a força. Olha, o Neymar, poxa, é tão fácil falar do Neymar, porque em que sentido? Nós sabemos da sua capacidade técnica, todos sabem, mas o Neymar precisa estar bem fisicamente, né? Única e exclusivamente bem fisicamente. Se ele estiver bem fisicamente, ele vai dar um contributo muito grande para a seleção, com certeza. Acho que o extracampo a gente não tem que se preocupar dele, tem que se preocupar com o campo. O extracampo dele, ele vive a vida dele do jeito que ele quer. Eu entro no mérito do campo, né? O desempenho dele, a praticidade. Se ele jogar mal, se critica. Se ele jogar bem, se aplaude. Né? E na maior parte das vezes, se ele estiver bem fisicamente, com certeza ele vai jogar bem, com certeza ele vai ajudar a seleção brasileira, o Santos, o seu time que ele estiver jogando, né? Agora, são várias coisas táticas, técnicas, que são diferentes, são distintas, né?
Tipo assim, se o Neymar de hoje jogar perto da área, eu acho que tem grandes possibilidades de ele ser um protagonista da Copa, né? Mas é difícil ele assimilar isso na sua cabeça, porque ele sempre foi um grande jogador, um protagonista, vindo do meio, partindo do meio campo e ultrapassando os adversários e chegando na cara do gol. Ele sempre fez isso. Sua principal característica foi essa, que revelou no Santos. E hoje esse Neymar não existe mais, né? Depois de mais de 10 anos. Então acho que se ele chegar bem fisicamente no Mundial e jogar perto da área, ele tem grandes chances de ser um protagonista da Copa. Veja bem, a partir do Jorge Jesus aconteceu essa avalanche de treinador estrangeiro, seja europeu, seja sul-americano, né? É bem verdade que o futebol argentino você não vai ver nenhum treinador brasileiro. E o treinador brasileiro acha que tem que copiar o estrangeiro que está aqui, que vem, tem mais paciência, tem mais confiança da diretoria, etc, etc. E ele acaba ficando para trás, né? Os europeus pegam as coisas boas nossas e levam, né? Nós pegamos as coisas ruins dos europeus e trouxemos para cá. Infelizmente é isso. O time de base hoje tem treinador estrangeiro. Não sou contra treinador estrangeiro, até porque o Abel, para mim, é o melhor treinador estrangeiro do Brasil hoje. E é um grande treinador. Eu sou contra o treinador ou jogador estrangeiro vir e não fazer nada. O que o São Paulo deixou de legado, já que essa palavra é tão famosa hoje? O que o São Paulo deixou de legado para o nosso futebol? O que o Caixinha deixou de legado para o nosso futebol? O que o Cudê deixou de legado para o nosso futebol? Nada! Não deixaram nada. São treinadores medianos. E a gente dá uma grande pompa para eles, achando que eles... O São Paulo chegou naquele super Flamengo, que até hoje, para mim, é o melhor time da Sul-América é o Flamengo. Ele chegou nesse super time do Flamengo e não fez nada. Ele só ficava dando para lá e para cá na beira do campo. Quer dizer, o que ele deixou de bom? Deixou uma herança maldita, né, de ter que pagar a multa rescisória dele, só isso. Então, o Vitor Pereira, que hoje é protagonista na Inglaterra, o que ele fez de bom no Flamengo e no Corinthians? Nada. Então eu não bato palmo para esses treinadores ruins que nós tivemos aqui, vimos. O Abel sim tem que aplaudir, que o Abel é um grande treinador, ele entrou dentro da cultura do nosso futebol, aprendeu o nosso futebol, conheceu o nosso futebol, e por isso que hoje ele está há 5 anos aí sendo protagonista e ganhando títulos importantes. Parabéns para o Abel é um excelente treinador. Gostaria de ter o Abel na seleção brasileira, mas que nem o Abel, Vojvoda aí você vai baixando, Vojvoda no Fortaleza, aí você vai olhando quem mais tem. Não tem. Então eu não vejo assim que os nossos treinadores brasileiros estão abaixo desses que eu acabei de citar. Mas reconheço também que os nossos treinadores brasileiros precisam crescer mais, precisam despertar. O dirigente brasileiro tem essa paixão pelo treinador estrangeiro. Pega um estrangeiro, desde que seja bom e venha fazer a diferença. Pega-se um estrangeiro jogador, desde que venha fazer a diferença. Hoje pode 9 jogadores brasileiros jogar em um time do Brasil. 9. O São Paulo tem 9 estrangeiros. E um pior que o outro. É excessivo. Era 6 parece. Os clubes brasileiros pediram para a CBF jogar para 9. Quer dizer, aí quem prejudica? A base. O Zubeldia não gostava de jogador do jovem. Tanto é que ele relutou, só colocou os jovens quando machucou todo mundo. Já no final do seu trabalho. Quer dizer, não é que eu tive a decepção com o Tele. Pode ser decepção, sim, fiquei chateado com ele. Porque em 94, quando a gente perdeu o tricampeonato da Libertadores pro Vélez, no Morumbi, 120 mil pessoas nos pênaltis, depois daquele jogo, o Tele fala pra diretoria que eu e Pailinha estávamos acabados. Que, tipo assim, dessa planta não vai ser mais água. E eu fiquei chateado, por quê? Porque depois de tantos títulos que nós conquistamos, juntos, ele falou uma coisa dessa, eu disse assim pra ele, eu só disse uma coisa pra ele assim, ele veio conversar comigo. Eu disse assim, olha, professor, uma atitude errada não anula muitas atitudes certas. Nós conquistamos tantos títulos juntos, 92 foram 7. O Brasil volta a ganhar um título mundial no futebol. O São Paulo virou o jogo em cima do Barcelona, campeão europeu, e traz do Japão a taça do Mundial Interclubes. O São Paulo destruiu o Barcelona com a tática de Tele, a velocidade do Miller. Nesse sentido, sim, eu fiquei decepcionado com o Tele, porque a gente tinha um relacionamento tão bom, né, durante anos de conquistas e etc. E de repente ele fala isso, me manda aí para ir embora assim, do nada. E eu fiquei triste. Eu disse, eu já contratei o Ayrton, o São Paulo, e ele vai ser mais que você. O Tele falou isso pra mim. Eu disse assim, eu espero que ele seja mesmo, mas eu acho que vai ser difícil. E eu acho que eu não estava errado. Olha, veja bem, o brasileiro gosta de comparação, né? Eu não sou muito chegado em comparação, porque eu acho que cada um na sua época. Olha, o time do Tele era pró-ataque. O do Lucha, em 96, era pró-ataque. Quer dizer, então, dizer assim, olha, ganhava um, ganhava outro, porque como é que faz? O Palmeiras, acho que era uma seleção. Eu acho que o Palmeiras ganhava. O Torino é como se fosse um time mediano aqui no Brasil. E na Itália ele não é diferente. Haja visto até hoje. Eu era o segundo estrangeiro mais bem pago da Itália. Eu perdia só pro Maradona. E jogando no time mediano. Quer dizer, então pra mim,
Tava tudo certo. Eu falei, poxa vida, vou sair daqui pra quê? E você sabe que às vezes a gente vira produto do meio, né? Acho que o ambiente onde a gente trabalha, onde a gente vive, com o passar do tempo, você gera uma certa acomodação, você acaba gostando do somatório de coisas que você vai vivendo ali, seja dentro ou fora de campo, que você acaba tomando decisões assim, eu sabia que eu era um bom jogador. Eu já era jogador de seleção brasileira, já vinha de um Mundial de 86 no México. Então, eu dizia assim, a mudança geográfica não pode mudar o jogador. O que tem que me mudar é eu aprender cada vez mais, né, e permanecer lá em cima. Então, por isso que eu permaneci no Torino. Não quis ir para... Na época, o Milan queria que eu fosse para lá, né? Silvio Berlusconi, que acabou de falecer, né? A Lazio, a Roma, Barcelona. E eu não quis. Então, por isso que a minha carreira não decolou de uma maneira mais plena como aqui no Brasil, por conta disso, que eu joguei num time mediano. Aqui no Brasil eu joguei só um time grande, né? Em especial no São Paulo e Palmeiras. Então acho que essa diferença faz toda, com certeza. Quantas vezes, quando eu jogava no São Paulo, eu chegava pro treinamento assim, de sexta para sábado virado, da noite. E treinava normalmente, acabava o treino, almoçava e dormia a tarde toda. E depois, no outro dia, no domingo, estava totalmente recuperado. Não mudava muito assim, o desempenho dentro de campo por conta da juventude. O metabolismo muito acelerado, você recupera rápido, né? Diferente de um jogador de 40 anos, ou 45, que seja. Quantas e quantas vezes, né? Eu ficava uma semana sem treinar e chegava no domingo e fazia 2 gols. Então, você vê que não tinha nada a ver o extracampo com a prática dentro de campo. Hoje conta bastante, porque o futebol é muita força, né? Muita força. Então, o jogador, se não tiver força hoje, ele não joga, né? Ele é superado pelo adversário. O meu irmão me encheu o saco para ser treinador. Pô, você é inteligente, tá, etc, aquela coisa. Vai ser treinador. Eu falei, tá bom, tá, vamos. Só que como eu não tenho paciência com um jogador ruim, eu não vou jamais fazer o jogador fazer o que eu fazia. Jamais. Porque hoje a cabeça do jogador mudou. Hoje você fala pro jogador, imagine só, um treinador das antigas, chamando a atenção de um jogador, falando palavrão, aquela coisa toda, ele vai te processar. Isso é de moral. E antigamente a linguagem do futebol sempre foi normal. O treinador vomitava na tua cabeça, porra, aí que eu jogava mais, aí que eu ia mesmo. Hoje não pode fazer mais.